Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao culto de hoje. Eu vou me apresentar, acho que nem todos me conhecem. Eu sou o Júlio. Eu sou a Tatiane. E eu sou a Júlia. Nós vamos ler o Salmo 46, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, no Salmo 46. A Júlia vai ler para a gente. Amém? Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as salvações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Então, irmãos, quando a Tatiane escolheu esse capítulo, esse Salmo 46, eu falo Tatiane, mas nem foi ela, nem foi Deus que escolheu. Deus sabe todas as coisas. E passando para o dia de hoje, eu pude perceber que a palavra de Deus ela é muito viva. Por quê? Fala de refúgio e fortaleza. E quando a gente pensa em refúgio, a gente logo pensa em casa, né? E esse período que a gente está passando, essa dificuldade toda, essa pandemia do coronavírus, todo mundo é para ficar em casa. Aí vem Deus e fala isso aqui pra gente. Aqui no versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então assim, o que é refúgio? Eu vou ler algo aqui muito interessante. Esse refúgio quer dizer um abrigo. Quando a gente pensa em abrigo, a gente pensa logo em casa, né? Na casa da gente, no nosso lar. Esse refúgio quer dizer um abrigo, uma rocha de refúgio. Enquanto essa mesma palavra, no versículo 7, no versículo 11, quer dizer uma torre alta, quer dizer uma fortaleza. Então, assim, a palavra de Deus, ela pede para a gente confiar. Por quê? Porque estamos protegidos por Deus. Imagine só, eu entendi isso aqui, é que Deus, Ele está à frente, Ele é o nosso escudo. E quer escudo melhor, quer proteção melhor do que Deus. Deus na frente de tudo, uma torre alta. Então assim, muita gente está ficando em casa, precisa ficar em casa, alguns precisam trabalhar, precisam sair de casa para levar o sustento para casa. Mas Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Sempre. Às vezes a gente coloca dificuldade nas coisas, mas Deus sabe todas as coisas. E Ele disse aqui no Salmo 46. Então assim, é isso que Deus estava dizendo para o povo. Quando o inimigo vier, eu vejo esse inimigo aqui como o vírus. Eu serei o vosso abrigo, serei uma rocha. É como se o povo estivesse escondido dentro da rocha, num lugar inatingível. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da galinha. Quando tem os pintinhos ficam todos debaixo da asa da galinha. Ficam o quê? Ficam protegidos. Ela quer proteger seus filhotes, seus filhos. E assim é Deus com a gente.
basta chamar, basta ler a palavra. A palavra, ela traz conforto para a gente. Os dois termos aqui declaram que Deus é um refúgio confiável para o seu povo, quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. E realmente, parece que tudo à nossa volta está desmoronando. Tanta dificuldade, tanta gente morrendo, e não só aqui na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo inteiro, muita gente morrendo. E Deus fala, eu sou o refúgio e fortaleza. Mas Ele não nos protege a fim de nos mimar, gente. A gente está pensando que eu vou ficar debaixo das asas de Deus, eu vou ficar protegido. Isso quer dizer o quê? Ele está protegendo a gente, mas depois que isso tudo passar, a gente vai sair muito mais forte do que entramos nessa. Então assim, eu estou em casa, já tem mais de mês, a nossa família está em casa, muitos de vocês estão em casa, não podem sair, tem as pessoas do grupo de risco, e Deus está cuidando, está dando alimento, está dando sabedoria. E esse momento para a gente também foi um momento de muita reflexão, para ficar mais com a família. Eu tinha dia que eu não via minha filha, eu saía de manhã, eu saía antes das 5 da manhã, chegava 11h30, meia-noite, eu não via a Júlia. Então assim, é o momento da gente ficar próximo da família, próximo da esposa, mais próximo de Deus. A gente tem a dificuldade toda que a gente está passando, mas a gente tem muita vantagem nisso aí. Saber que Deus está cuidando da gente. Às vezes no dia a dia a gente não vê isso. Eu vejo claramente. E depois disso aqui, eu fiquei muito mais tranquilo de saber que Deus está do nosso lado. Graças a Deus, né? Aqui fala assim, mas Ele não nos protege a fim de nos mimar. Não. Antes, abriga-nos a fim de nos fortalecer para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. Quando a gente sai dessa, irmãos, a gente vai sair muito mais forte. Eu creio nisso. Amém. Eu creio que a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou. Porque nós temos um Deus vivo. Aí no versículo 9, diz o seguinte, Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Olha que maravilhoso. Essa guerra vai passar. Tudo isso que estamos passando hoje, irmãos, um dia vai acabar. Por quê? Porque Deus disse isso. Você confia em Deus? Eu também confio. Então assim, vai passar. Em nome de Jesus, isso vai passar. A Tatiana vai fazer uma oração para a gente. Eu convido vocês a fechar os seus olhos. Oh, meu Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de louvor, Deus de sabedoria, Tu és tremendo, Pai. Oh, Sim, Senhor, Senhor. obrigado, Pai, por mais esse dia de vida, Pai amado. Obrigada, Senhor, pelo culto desta noite, Pai. Obrigada por cada pessoa que está fazendo parte deste culto nessa noite, meu Obrigado, Pai. Senhor. Ó Senhor, obrigada por nos protegermos, obrigado por ser fortaleza, Senhor, pois somente em Ti podemos confiar, ó Pai. Obrigada por nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar calma, plenitude, ó Pai, porque sabemos, Senhor, que não estamos passando por um momento fácil, Senhor. Alguns deprimidos, outros angustiados. Não é fácil, Pai, mas o Senhor nos dá a força para superarmos, Senhor, tudo. O Senhor nos dá o alimento, Pai, de cada dia. Nos dá a força, Senhor, para levantarmos toda manhã e fazermos as
as atividades do dia a dia, ó Pai. Ó Pai amado, peço também, ó Pai, pelas pessoas que estão sofrendo com este inimigo invisível, ó Pai, uma doença terrível que está alastrada, Senhor, no mundo todo, ó Pai. E peço pelos médicos, pelos enfermeiros, Senhor, que o Senhor esteja dando capacidade, saúde, Senhor, para cuidar dessas pessoas que estão necessitadas, ó Pai, neste momento. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela vida de cada um nesta noite, ó Pai, e que o Senhor continue nos dando força, Senhor, para superarmos tudo, ó Pai, todas as barreiras, mas no final sempre tem luz, ó Pai, porque nós seguimos o Teu caminho, Senhor. Amém. Nós temos planos, mas o plano do Senhor é melhor do que o nosso, ó Pai. Sim, Senhor. Ó Senhor, esteja alegrando os nossos corações para o louvor que vai vir em seguida, Senhor. Esteja abrindo, Senhor, o nosso coração, a nossa mente para a palavra que o Senhor vai nos ensinar essa noite através do pastor, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus que eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém. Obrigado a cada um dos irmãos que assistiram esse vídeo. Nós vamos passar agora para a parte do louvor e em seguida a palavra do pastor Rubens. Deus abençoe todos. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o
posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Cante com confiança. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou
guarda em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Meus irmãos, hoje, primeiro domingo de maio, chamado mês da família, eu estou aqui ao lado da minha esposa, Alessia. Estamos casados há 36 anos, bem em frente à casinha de boneca da nossa netinha. Se você perceber, olha lá. Eu quis falar um pouco sobre um assunto familiar e chamei a Alessia para estar do meu lado durante essa mensagem agora. Eu quero compartilhar com você o versículo 7 do capítulo 3 de 1 Pedro, que nos diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meus amigos, meus irmãos, você que nos ouve, a relação conjugal interfere na relação com toda a família. Se você pensar, por exemplo, se o casal não está bem, olha o problema que vai arrumar com a sogra. Por exemplo, a relação conjugal quando não está bem, interfere na sociedade, os filhos, na escola e no trabalho. A relação conjugal, quando não está bem, interfere no próprio trabalho, na igreja e até na relação com Deus, positiva ou negativamente. Assim, esse texto o apóstolo Pedro escreveu depois de instruir as mulheres a respeito da vida cristã em família, e ele agora, depois de dedicar 6 versículos à esposa, ele agora, num único versículo, ele dá uma pincelada muito instrutivo em relação aos maridos, como eles devem tratar com as suas esposas. E a notícia básica de Pedro, a instrução básica de Pedro para os maridos hajam com sabedoria. Você percebe isso quando já no início do versículo ele diz: maridos, vós vivei a vida comum do lar
com discernimento. Essa palavra discernimento, ela pode ser entendida, algumas versões ela é traduzida por inteligência. Resumo da ópera. Maridão, na relação com a sua esposa, seja sábio. É interessante porque o homem, ele é marcado pela força, e alguns são brutos mesmo, não é? Na relação com a esposa, levam isso para o relacionamento. O excesso da força, brutalidade. E aí eu tenho ouvido algumas esposas falando de maridos que são rudes, são brutos, mal educados, marido grosso, marido que tem a boca suja e assim por diante. Verdadeiramente isto não é ser sábio, isto é o contrário. Então eu quero ver com você aqui esse conselho, né, de Pedro, esse conselho para o maridão ser sábio. Em que ele deve ser sábio? Eu vejo duas instruções, especialmente como o marido pode ser sábio na relação com a esposa. No primeiro deles, ele diz, tendo discernimento com a sua esposa, tenha, verso 7, tenha consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Esse é o primeiro conselho de um homem sábio na relação com a esposa. Trate a sua esposa como a parte mais frágil da relação. E entenda, querido, penso que essa fragilidade não é sinônimo de fraqueza. Não é sinônimo de fraqueza intelectual, moral, espiritual. Não, eu penso que não é. Se tem algo na mulher que é mais frágil em relação ao homem, é na força física, com propriedade, não é? Os trabalhos mais pesados ficam para o homem executar, pois ele tem mais forças, é isso aí. Naqueles tempos era muito comum as guerras, contatos físicos. Quem é que ia para a guerra? O homem. Por quê? Por causa da força física. Enquanto que a mulher, penso que a ideia aqui é que ela é mais branda, a mulher ela é mais delicada, mais emocional, Alessia, mais sensível. Então o homem deve, na relação com a esposa, entender isso. A mulher é mais sensível, é mais delicada. Eu penso que Pedro não está fazendo aqui uma avaliação depreciativa da mulher quando diz que ela é mais frágil, não é? E o homem deve ter essa consideração, que a sua esposa é a parte mais frágil fisicamente, eu estou entendendo assim. Não é uma avaliação depreciativa da mulher, pois o próprio contexto do apóstolo Pedro me mostra o contrário. Esse versículo em particular, você vai perceber que Pedro enaltece a mulher, e longe de querer colocar ela numa posição depreciativa. Os primeiros versículos, e o 7 inclusive, né, trata da mulher. E veja que está dando instrução de como o homem trata essa mulher de forma muito inteligente, muito sábia, e tratando-a com fragilidade. Nada, portanto, de depreciativo aqui em relação à mulher. Tá bem, querido? Essa palavra frágil, no original, no grego, ela tinha muitos sentidos. A gente entender o que é essa fragilidade melhor nos nossos dias, não é? Quando Pedro usou essa palavra para a mulher, se referindo às mulheres, o homem tem essa consideração que elas são mais frágeis, tinha muitos sentidos, como ainda hoje deve ter alguns também. No sentido que Pedro usou aqui, em versículo 7, a fragilidade é aquela fragilidade que a palavra era empregada para vaso. Em vez de falar frágil, usava vaso. Na tradução para o português colocaram, então, frágil. Mas a palavra, lá no contexto usado por Pedro lá, queria dizer vaso frágil, vaso de barro. Você sabe que há 2000 anos atrás não tinha as facilidades das vasilhas que nós temos hoje. E muitas vasilhas eram usadas através do barro, não é? Panela e assim por diante. Mas essa palavra em particular queria dizer vaso, um vaso frágil. Não sei se você já teve em suas mãos um vaso, mas você pode fazer o teste se quiser. O vaso não pode ser tratado de qualquer jeito. Você não pode jogar o vaso de barro como você joga uma vasilha de metal. Você não pode bater
num vaso de barro, como você bateria numa panela, num vaso de qualquer metal que seja, não é? Você não pode tratá-lo assim, jogar, deixar cair. De outra sorte, o vaso de barro vai se quebrar, vai se perder, né, algumas vezes irreparavelmente. Então é nesse sentido que Pedro diz que a mulher deve ser considerada como aquela peça de barro. E você deve se lembrar que na narrativa do Gênesis, da criação do homem, do ser humano, Deus nos fez do barro. Então nós somos frágeis. Aliás, essa é uma ênfase que eu acho interessante aqui no texto, quando diz que deve ter consideração com a sua mulher como parte mais frágil. Percebe? Como a parte mais frágil. O que quer dizer que o homem também é frágil. São dois vasos de barro. São dois vasos frágeis, Alessia. Porém, a mulher é o vaso mais frágil. Mas ambos são frágeis. E achei isso muito interessante. O homem deve lembrar disso sempre na relação conjugal com a sua esposa, não é? Não pode tratá-la de qualquer jeito, coisas desse tipo. Não deve tratá-la com grosserias, brutalidades e à força, mas com inteligência, com sabedoria, reconhecendo que os dois têm a mesma origem, são formados do mesmo material. Os dois são frágeis, são vasos de barro. Apenas a mulher mais delicada, mais sensível, mais emocional. E até por isso o homem deve tratá-la com sabedoria. A outra atitude de sabedoria do marido para com a esposa, além de tratá-la considerá-la como a parte mais frágil, e, portanto, especialmente pensa no trato da casa, no convívio todo dia, aqueles trabalhos mais pesados que demandam força física, isso é próprio para o homem, né? Não espere isso da sua esposa, não cobre isso da sua esposa. Pegue e faça logo, imediatamente, sem esperar coisa alguma. Bem, uma outra atitude de sabedoria do marido para com a esposa na relação conjugal, nesse versículo, é que Pedro escreveu: tratai-a com dignidade. Então, além de ter consideração, sabendo que a esposa é uma parte mais frágil que ele também é frágil, agora trate-a com dignidade. Trate a sua esposa com dignidade. Você tem tratado a sua esposa com dignidade? Você tem sido sábio em considerar a sua esposa como uma parte mais frágil na relação? Pois é, isso é sabedoria. Aqui, quando Pedro escreveu a palavra dignidade, o que isso queria dizer? Na língua usada por Pedro naqueles dias, no grego koiné, também era uma palavra que tinha vários sentidos, mas o sentido que Pedro usou aqui foi no sentido de honra, ou seja, tratar a sua esposa honrando-a. Honre a sua esposa. É a mesma palavra que Pedro usa no verso 17, por exemplo, 2:17, desculpe, capítulo 2, verso 17. Na tradução para português, foi colocado na versão Almeida atualizada. Tratai todos com honra. É a mesma palavra para dignidade. Depois, vírgula, amai os irmãos. Temei a Deus, honrai o rei. De novo, essa palavra honrai ao rei, honrai a todos, tratar a todos com honra e honrai o rei, é a mesma palavra que Pedro usou aqui para se tratar a esposa. Portanto, é um ato de extrema sabedoria tratar não só o rei com honra, mas também a sua esposa. Todos os dias, continuamente, em todos os momentos, honre a sua esposa. Um outro sentido que Pedro dá que essa palavra, Pedro usa aqui nessa carta, ele usa essa palavra mais de uma, duas vezes, como estamos vendo. Ele usa ela ainda no capítulo 2, no verso 4, quando diz assim, ó, chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa palavra preciosa é a mesma palavra usada no versículo 7 do capítulo 3, quando diz que a mulher deve ser tratada com dignidade. Foi traduzida no capítulo 3 por dignidade, mas no capítulo 2, verso 4, por
preciosidade. Também no verso 7, a mesma palavra vai aparecer aqui no grego lá. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Percebe? A mesma palavra. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a aplicação que eu quero fazer? O que eu quero entender quando Pedro diz que devemos tratar a nossa esposa com dignidade, com honra e com preciosidade? Você tem a sua esposa como preciosa? Já pensou se ela é preciosa para você? A minha é especial, é preciosa para mim. Eu procuro, nem sempre consigo, mas quero tratá-la com honra. É o conselho de Pedro para uma boa relação conjugal. O marido ser sábio, considerando a sua esposa como a parte mais frágil e tratando a sua esposa com dignidade, isto é, com honra, como preciosa. Maridão, é isso aí. A sua mulher é preciosa, a sua mulher é de grande valor. Trate-a com honra, trate-a com dignidade. Isto é um ato de sabedoria, muito sabedoria. Vejo aqui também algumas razões, além da sabedoria, né? Mas algumas razões assim bem práticas, eu procurei entender o porquê disso, né? E eu encontrei aqui 3 razões, vou ser bem rápido com você, porque o homem deve agir dessa forma e com sabedoria. A primeira delas é que Pedro diz, olha, vocês são frágeis, vocês são vasos, os dois são vasos, os dois são frágeis, não é? Então os dois devem se tratar com todo cuidado. A mulher parece que mais ainda na questão, como eu já falei, da sensibilidade, não é? Mas ambos são vasos, ambos podem facilmente se danificar. Segunda razão é que esse verso 7 diz, depois que Pedro fala que tratar a mulher com dignidade, ele diz, porque sois juntamente, de novo, os dois, não é só um, mas os dois, juntamente são herdeiros da mesma graça de vida. Essa palavra que Pedro diz, juntamente herdeiros, ela é aquela mesma palavra traduzida lá em Romanos 8, quando diz que nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Isto é, vamos herdar de Deus Pai tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo herdar. É a mesma palavra que Pedro está usando aqui no trato com a esposa. Ele está dizendo, olha, uma boa razão porque você deve tratá-la com sabedoria, dignidade e parte mais frágil, vocês são o mesmo barro, vocês são o mesmo caco do barro, vocês são o mesmo vaso, mas também vocês são juntamente co-herdeiros, ambos co-herdeiros, herdeiros da graça, da mesma graça. Percebe a palavra mesma? Herdeiros da mesma graça. Portanto, meu irmão, não tem nenhum privilégio. Ambos são herdeiros, ambos são vasos. Nenhum dos dois na relação leva privilégio sobre o outro. Nenhum tem vantagem nessa relação um sobre o outro. O que tem são funcionalidades diferentes. As diferenças entre homem e mulher na vida conjugal são funcionais, funções diferentes, mas nenhum é superior ao outro, nenhum é mais, nenhum é menos que o outro. Ambos para Deus têm o mesmo valor, são amados da mesma forma, ambos são pecadores, ambos precisam de Jesus, da salvação, e aqui está dizendo que ambos são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É a terceira razão, porque Pedro diz para agirmos com sabedoria. Se não agirmos com sabedoria, tratando a nossa esposa dessa forma, nós agiremos como tolos, como tontos, e isso vai interferir na nossa relação com Deus. Como eu disse na introdução, a relação conjugal, ela interfere na relação com a família, com a sociedade, no trabalho, com a igreja e até com Deus. Para o bem e para o mal, positivo e negativamente. Percebe aqui? Pedro conclui esse versículo dizendo para que não se interrompam as vossas orações. Se nós agirmos com tolice com a nossa esposa, com brutalidade, com essas atitudes próprias de um homem sem sabedoria, então a nossa relação com Deus fica abalada.
o canal da bênção fica interrompido, é cessado o nosso culto devocional. Quantos casais? Comigo e a Alessia aconteceu isso. Às vezes, porque há um desgaste, algum atrito, eu fui tosco, fui grosso com a Alessia e a nossa relação com Deus ficou abalada. Foi preciso haver reconciliação, pedido de desculpa, perdão, para então de novo a gente voltar a ter a nossa devocional juntos, nós termos a nossa oração juntas, senão fica interrompido. A quem interessaria a oração ser interrompida na vida conjugal? Não vem de Deus, isso não é sábio, isso é tolo demais, interromper a nossa vida de oração conjugal, os dois juntos. A propósito, você tem orado juntamente com sua esposa? Vocês têm um momento diário onde os dois oram juntos, têm tempos juntos de oração? Se não tem, o que está te impedindo? Por que vocês não têm esse tempo de oração os dois juntos? Eu quero terminar, queridos, dizendo que nós temos muito a aprender. Digo nós homens em especial, como o versículo diz, temos muito a aprender a ser sábios na relação com a nossa esposa, a não usarmos apenas a força, a brutalidade, sermos másculos, e isso inclusive a Bíblia nem manda, porque isso já é próprio do homem. Deus o fez assim, não é? O que Deus está mandando para ele ser agora é inteligente, sábio, e não apenas másculo, não apenas forte, não use só a força, meu irmão, a brutalidade, use acima de tudo, principalmente a sabedoria nessa relação com a sua esposa. Sua família vai ganhar, a sociedade ganha, a igreja e a relação com Deus é muito melhor, muito melhor. Nesse mês de maio, então, iniciando, estamos nós aqui falando da relação conjugal. Eu quero depois compartilhar com você em relação às instruções de Pedro para as mulheres, do versículo 1 ao verso 6. Deus te abençoe, Deus te dê bom proveito da vida conjugal com a sua esposa, sendo sábio e colhendo disso os mais excelentes frutos. Deus te abençoe. Quero orar com você. Quer orar, Lúcia? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo nosso lar, pela nossa família. Agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Amém, meu Deus. Entregando a sua própria vida, ó Pai, para que a tua igreja, que a sua noiva, ó Pai, fosse uma igreja sem mácula, ó Deus, sem ruga, uma igreja pronta para essas bodas do Cordeiro, ó Pai. Agradecemos, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem sido dia a dia, tem cuidado, tem zelado, tem nos protegido, ó Pai, como família, através dos nossos filhos, ó Pai, recebendo bênçãos do Senhor. E, ó Pai amado, louvamos, Senhor, pela igreja do Senhor, ó Pai, que hoje está sem poder se reunir, ó Deus, mas estamos juntos num só Espírito, ó Pai, e amando o Senhor Jesus Cristo acima de tudo, ó Pai. Amém. Que isso seja algo muito forte no nosso coração, nas nossas mentes esses dias, ó Pai. Esse amor que o Senhor tem para conosco, nós possamos retribuir esse amor ao Senhor, ó Pai, cumprindo e obedecendo a palavra do Senhor. Deus amado, peço a tua bênção para cada lar nessa manhã de hoje, nessa noite de hoje, ó Pai. Que o Senhor possa estar visitando cada família, Deus. Família da igreja Ebenezer, ó Pai, que o Senhor esteja presente. Nós sabemos que o Senhor está, mas, ó Deus, consolando e confortando e, acima de tudo, ó Pai, que o nosso coração esteja descansando no Senhor. Nós oramos agradecidos, sabendo que o Senhor já tem perdoado os nossos pecados, ó Pai. E, ó Deus, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém.